Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do indefinido mercado da soja. Vou falar também do milho que está em uma maré de oscilações nos preços do grão. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. Você vai ver que mais um mercado está quase aberto para produtos do agro brasileiro. Vou conversar com Iron Castro, ele é técnico da Soesp, Sementes Oeste Paulista, e nós vamos falar da formação de pastagens que requer atenção para que não haja margem para erros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. Na semana retrasada, os preços da soja apresentaram uma maior firmeza de acordo com informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Pesquisadores do órgão destacaram que demandantes domésticos aumentaram os valores de suas ofertas de compra, tanto para os mercados interno quanto externo. E essa elevação nos preços, ela é atribuída à redução na oferta por parte dos vendedores e à preocupação com uma possível queda na produtividade das lavouras de soja lá na Argentina. E devido às condições climáticas desfavoráveis, caracterizada por uma onda de calor ocorrida entre o final de janeiro e o início de fevereiro, no entanto, as recentes chuvas e as previsões de maior umidade nos preços, esses dias oferecem expectativa de recuperação em parte das áreas afetadas. Apesar desses fatores, a expectativa por uma safra volumosa na América do Sul tem limitado os aumentos de preços, conforme observado pelos especialistas do CEPEA. Esse cenário indica uma dinâmica complexa, onde as condições climáticas adversas estão sendo balanceadas pelas perspectivas de uma produção robusta na região. Na semana passada, e de acordo com os dados mais recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as negociações envolvendo a soja no mercado spot nacional têm ocorrido abaixo dos R$ 120 por saca de 60 quilos. Analistas do CEPEA destacam que esse cenário ele é influenciado em parte pelo repasse das quedas observadas no mercado internacional. Além disso, as cotações domésticas estão pressionadas pelas demandas internas e também externas, reduzidas especialmente da China, um dos principais destinos das exportações brasileiras de soja. Nos Estados Unidos, produtores têm demonstrado um aumento no interesse em cultivar soja na safra 24-25 em detrimento do milho. E esse movimento pode estar relacionado à relação entre os preços desses grãos, com a vantagem da soja sobre o milho, ultrapassando a média registrada desde 2000, mesmo diante dos estoques abundantes e dos maiores valores da soja na atual temporada. E diante desse panorama, existem indicações de que os preços da soja nos Estados Unidos possam operar em baixa no próximo ano safra, o que possivelmente será refletido nos demais países produtores do grão. E agora vamos ver como anda o mercado do milho, que também está muito indefinido em relação ao preço da saca. A semana ela foi marcada por estabilidade nos preços aqui no Brasil, com a média gaúcha mantendo-se na casa de R$ 50 por saca. Em outras regiões do país, os valores oscilaram entre R$ 38 e R$ 57 a saca, contrariando as estimativas da Conab. A iniciativa privada avança com uma projeção da safra na casa de 125,9 milhões de toneladas
para o ano 23-24, já considerando uma redução de 3 milhões de toneladas em relação às estimativas anteriores. E isso representa um recuo de 14 milhões de toneladas, vamos dizer assim, se comparada com a safra anterior. De acordo com os dados divulgados pela Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário. Em termos de plantio, o Brasil pretende semear 20,9 milhões de hectares de milho na atual safra, refletindo uma queda de 6,2% em relação à safra passada. No que diz respeito às exportações, nas 3 primeiras semanas de fevereiro, o Brasil já embarcou 1.450.000 toneladas de milho, que representa 64% do total exportado em fevereiro do ano anterior. A média diária exportada está 15% acima do registrado em fevereiro. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Como é, Josué? E a situação dos hortifrutis? Tivemos aí período seco, preço subiu, e agora começou a chover numa boa parte do estado de Goiás, os preços começaram a cair, mas tem muita coisa lá em cima ainda, né? Não deixa de ser uma boa notícia, né? Claro. A queda desses produtos aí que nós registramos aí, embora ainda tenha alguns ainda com valores bem ainda elevados. Por exemplo, nós temos aí jiló, pepino, vagem, beterraba, cebola, cenoura. Aí pula para banana, laranja, limão, melancia, tá tudo lá em cima. A banana está com preço horrível, né? Muito caro a banana. Laranja, né? Também. A laranja também reagiu bastante no mercado, né? Então, isso nas frutas. Agora, em relação às hortaliças, teve muita queda para alguns produtos, né? Mas ainda tem outros que ainda estão ainda bastante elevada. A vagem ainda não conseguiu baixar de preço. R$200 uma caixa de vagem. É muito caro, não é, Josué? É muito dinheiro, né? Uma caixa de vagem. Agora, Josué, tem um detalhe. Esses que caíram o preço, ou que estão com preço estável, o preço ainda está bom ou ainda está meio lá em cima? Não, aí caiu, mas está lá em cima. Tem alguns aqui, com exceção, por exemplo, o pimentão já está no limite. No nível legal. Está normal, o quiabo também ainda já está quase normal, ele deve baixar ainda e deve cair para uns 40, né, já teve passando de 100, né, está em 70 agora. O chuchu que foi a 150 está de 70, né, mas a tendência dele é cair de preço, né, a abobrinha também já normalizou. Também ela deve cair de preço um pouco. O repolho, que estava de 100, 100 e pouco, está de R$50. Então, vamos dizer assim, já está dando para respirar um pouco, né? Agora, muitos produtos aqui, por exemplo, nos supermercados, ainda continuam com preço um pouquinho lá em cima, né? Essa é a grande questão. Esse é o grande problema, que despenca o preço lá na Ceasa, porém no supermercado a coisa dá assim uma demora para chegar. Não vem na mesma velocidade. Não, né? Não vem na mesma velocidade. Às vezes fica aí 2 semanas ainda mantendo um preço lá em cima. Isso é um meio de poder, vamos dizer assim, faturar mais. E automaticamente, no meio dessa trama todinha mercadológica, aí solta lá um produto como se tivesse lá num feirão, né? Exatamente. Bota o preço lá embaixo. A gente tem que convir também que são produtos altamente perecíveis, né? Então, quem trabalha na rede varejista também tem os seus problemas, tem né? suas percas também, porque chega um momento que ele não vende, ou, por exemplo, na feira, ou seja, mesmo no supermercado, vai ter que chegar e passar limpo, né? Então, ele não vende tudo, né? Deve ter, já é previsível aí uma quebra aí de um certo percentual aí de 20% aproximadamente. Porque se a gente for parar para pensar, um supermercado, por exemplo, ele não vai lá comprar uma caixa de tomate, ele compra 10, 15, 20 caixas de tomate, leva 30... Tem supermercado que ele compra aí 100, 150 caixas, 200 caixas de tomate. Agora, leva para lá, aquilo ali não vai aguentar, às vezes, uma semana. Não aguenta, não. Se bem que a rotatividade é muito alta, né, e tem um giro alto, né, mas mesmo assim, com tudo,
existe quebra, sim, dos produtos. Né? Josué, previsão, como é que você acha? Olha, analisando o tempo que nós estamos vendo agora, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas essa semana deu uma estabilizada em relação à chuva, deu uma diminuída, e isso vai favorecer muito lá no setor de produção, né? Mas vamos ver agora, esse início de mês agora, como é que vai ser, se comportar a questão da chuva. Vai estar condicionado as condições climáticas. Exatamente, as condições das chuvas. Se for com maior intensidade, nós vamos esperar aí mais uma reagida. Do contrário, se for algumas chuvas mais moderadas e tudo mais, a tendência é as coisas se acomodando, né? Até com uma certa antecipação, porque eu estava prevendo a partir de 15, da segunda quinzena de março, né? E já estou vendo assim, uma certa antecipação para essa estabilidade. Mas amanhã pode mudar todo o cenário, né? Dependendo da chuva, do clima. Né? Esse é o problema. Se continuar chovendo muito, provavelmente o preço vai subir de todos os produtos, infelizmente. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo, você vai ver que mais um mercado está quase aberto para produtos do agro brasileiro. E eu vou conversar com Iron Castro, técnico da SOESP, Sementes Oeste Paulista, e nós vamos falar da formação de pastagens que requer, vamos dizer assim, uma atenção para que não haja margem para erros. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. A explosão do forró chega a Goiânia. Guilherme Silva. E agora, meu bem? No Eita Forrozinho Goiânia. Sábado, dia 9 de março, no Atlanta. Com Negão Xandon. Se prepara. E Vinícius Cavalcante. Concorra a convites no post oficial da promoção do Instagram da 99,5 FM. Eita Forrozinho Goiânia, com Guilherme Silva. Ela saiu dizendo que não me ama. Sábado, dia 9 de março, no Atlanta. Com promoção da 99,5 FM. A rádio dos melhores shows. A gente ouve porque gosta. Eu te amo. Eu senti tanto a sua falta. Declare todo o seu amor pela comida com Estomazil. Alívio imediato da azia, queimação e má digestão. O estômago sentiu Estomazil. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 1h. Oferecimento Bono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62-3316-1313. O Brasil está unido contra a dengue. Chame a sua família e vizinhos. Vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Incentive os estudantes a participarem das ações nas instituições de ensino. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São apenas 10 minutos por semana para se proteger. E receba os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nesta terça-feira, 11h, tem Serra Dourada Esportes. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós
Nós estamos de volta e agora você vai ver que mais um mercado está quase aberto para produtos do agro brasileiro. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele anunciou que vai dedicar esforços para expandir o mercado de carnes para a União Africana. A iniciativa, ela parte de um pedido do presidente do Brasil, que esteve no continente no mês de fevereiro. O ministro Carlos Fávaro explicou que a abertura de novos mercados gera uma demanda para exportação de produtos e abre novos negócios e reflete. De 2024, o Brasil já abriu 15 novos mercados. Em 2023 foram 78 aberturas em 39 países, basicamente superando os números dos últimos 4 anos. Entre os destaques, comercialização para as carnes bovina e suína, para o México e também para a República Dominicana. Foi também aberta a possibilidade de comercialização de algodão para o Egito e frutos de mamão papaya para o Chile. As exportações brasileiras do agronegócio para o continente africano atingiram um montante de mais de 10 bilhões de dólares em 2023, um aumento de cerca de 8% em relação ao ano anterior. Os principais produtos comercializados fazem parte do setor do complexo sucro-alcooleiro, que gerou aí nada mais, nada menos do que 4,8 bilhões de dólares e que inclui, por exemplo, o açúcar e também o etanol. E agora vamos falar de um outro tema interessante. O Ministério da Agricultura, ele anunciou que os governos da Austrália e da Costa Rica aprovaram a importação de produtos brasileiros, ampliando as oportunidades comerciais para o Brasil. A autorização da Austrália inclui a importação de pescados do Brasil, enquanto a Costa Rica aprovou a entrada de produtos à base de células-tronco mesenquimais para o uso terapêutico em cães, gatos e equinos. Segundo o comunicado do Ministério, essas novas aberturas, elas representam um aumento significativo no fluxo comercial com esses dois mercados importantes e destacam a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil. A Costa Rica ela é conhecida como um destino crucial para os produtos agrícolas brasileiros, tendo registrado 272 milhões de dólares em exportações em 2023, principalmente de cereais, farinhas, produtos florestais e produtos derivados da soja. Apenas em janeiro deste ano, as exportações agrícolas para a Costa Rica já alcançaram aproximadamente 30 milhões de dólares. Quanto à Austrália, o Brasil exportou 293 milhões em produtos do agronegócio para aquele país no ano passado, destacando-se aí café, produtos florestais, produtos de origem animal e sucos, que representaram 74% do total das vendas agrícolas brasileiras para aquele mercado. Em 2024, as exportações agrícolas para a Austrália já ultrapassam os 24 milhões de dólares, conforme dados do Ministério. E agora eu vou conversar com o Iron Castro. O Iron, ele é técnico da SOESP, uma empresa muito importante em nível nacional. A SOESP é Sementes Oeste Paulista. E nós vamos falar de pastagens, nós vamos falar da formação de pastagem, que requer aí uma atenção muito especial para que não haja margem para erros. O Iron Castro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante que é a formação de pastagens. Tudo bem, Iron? Tudo bem, bom dia, Antônio. Pois é, senhor Antônio, com relação à formação de pastagem, né, existe ainda muita coisa que o pecuarista ainda negligencia. Um exemplo, quando se trata de agricultura, os produtores querem sempre os melhores produtos, os melhores manejos. E quando é pecuário, o pessoal estão deixando um pouco a desejar, né? E às vezes não fazem o básico bem feito, né? Um exemplo. Pois não? Realmente, você tocou num ponto muito importante.
o básico bem feito. O que é o básico bem feito? A primeira coisa, na minha visão, que conheço muito pouco disso aí, eu acredito que seja uma análise de solo. É o primeiro ponto. Quer dizer, como é que eu vou tomar um remédio se eu não faço o exame de sangue primeiro para saber o que eu tenho? Então, e o segundo ponto é o tal do calcário. Ah, eu vou jogar tantas toneladas de calcário. Não é por aí. Você não é jogar, é aplicar calcário de acordo com a análise de solo, a necessidade que o solo precisa. É mais ou menos por aí? É isso mesmo, Antônio. Igual você disse, sem análise de solo é muito difícil a gente recomendar o calcário de forma adequada. Aí fica muito achismo, né? Então, não existe dose de calcário engessada. Então, a gente tem que fazer realmente a análise de solo e fazer a recomendação baseada na análise, né? E se for dose, às vezes, doses muito altas, a gente recomenda até parcelar essa dose de calcário, né? Parcelar, é claro, em 2 vezes. Qual seria a época ideal para aplicar o calcário? Um exemplo, em formação de pastagem, né, para formar um novo pasto, ali quando você está fazendo o preparo de solo, né? Ali setembro a novembro. Agora, se é manutenção, pode fazer dezembro, janeiro, né? Mas qual que é o grande intuito, Antônio? É fazer compra do calcário no cedo, né? O certo é os produtores rurais comprar calcário, né? A partir de junho a agosto, né? Porque geralmente o frete está mais barato, né? Aí você tem que aliar, aí já faz parte de um gerenciamento da propriedade, uma gestão da propriedade, que é outro ponto também que é fundamental. Não só para a pecuária de corte, também como para a pecuária de leite, enfim, para tudo. É você fazer uma gestão adequada de acordo com o seu negócio, as suas necessidades. Mas eu vejo da seguinte maneira, nós estamos agora passando um período meio problemático, nós tivemos muita falta de chuva e muita gente está sem pasto e tem gente aí que já vai para 10, 15, 20 anos que não vê uma gota de calcário, né? E esse ano poderá ter um probleminha, né? Probleminha sério. Sério. Todo ano tem seca, mas esse ano foi um ano bem atípico. A seca está sendo mais severa do que... Eu basicamente nunca tinha visto um ano com secas tão severas. E realmente, assim, vai faltar pasto, né? Infelizmente. E quem produziu, né, um pouquinho de alimento ali, uma silagem, um feno, né, ou de capim, vai ter sucesso, né? Tanto pensando, né, na produção animal, ou até para comercialização, né? O negócio é o seguinte, Wairon, há muito tempo a gente já vem comentando aqui no nosso programa, alertando o produtor que esse ano de 2023, 2024, nós teríamos um problema muito sério com a seca. E não deu outra. Quem não fez comida agora, nessa época, porque agora basicamente não dá mais tempo, né? Nós já estamos aí em março, basicamente, e é muito arriscado tentar fazer alguma coisa, né, Wairon? Sim, exatamente. Esse ano, essa safra, praticamente já perdeu o time, né? A gente não consegue mais ter acesso. O máximo que poderia, Antônio, às vezes vedar um pasto, pode ser pasto braquiário ou pânico, vedar, adubar e tentar colher um pouco de silagem ou feno, né? Às vezes ainda dá tempo, mas se for para plantar uma capineira, já passou do tempo já. Já passou da hora. Essa colocação sua foi muito interessante. Aquele pecuarista que tem uma área de pasto independente do tamanho, seria muito interessante separar aí, dependendo da quantidade animal que você tem, é claro, mas que tenha um pasto, seria pegar aí uma determinada área, um alqueire, meio alqueire, 2 alqueires, seja lá quanto for, e tratar esse pasto com muito carinho, enquanto tem um pouco de umidade no solo, fazer uma adubação adequada, aplicar um calcário, fazer uma adubação adequada e tentar, daqui mais 60, 90 dias, fazer, pelo menos, ter um pulmão na propriedade rural para não ter problema, né, futuro, né? Exatamente, isso é muito importante, e ainda igual você disse, às vezes não... nesse ponto agora, às vezes não daria para usar um calcário convencional. Sim, teria que claro. usar um pouco calcário reativo, que reage mais rápido, né? Então a gente aplicaria o calcário e faria adubação. E sim pensando, né, ou para a gente vedar o pasto, né? A gente fala feno em pé, que é o diferimento, veda de pasto, ou até produção de silagem ou feno, né? Que seria talvez o mais interessante, até para não encarecer muito, deixar esse pasto em pé, deixar o feno em pé, para você dividir essa área
para você ter. Porque pode ter certeza absoluta, a partir de março agora, a coisa parece que toda, em relação às condições climáticas, a situação vai ficar meio crítica. Nós vamos ter pouca chuva daqui para frente e aí nós vamos ficar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, sem chuva, basicamente. São 7 meses de sol a pino. E 7 meses, eu acho que vai ser muito pouca gente que vai ter condição de segurar um rebanho durante esse período, né? Exatamente. Aí é o seguinte, para quem não vai ter pasto, o que ele vai ter que fazer? Ou comprar volumoso, né, feno ou silagem em capim. A silagem de milho está muito cara. Ou outra opção é tratar com ração, né, com concentrado. Só que aí se torna muito oneroso. E uma terceira opção é vender parte dos animais, né? Infelizmente, vender parte dos animais aí para não sofrer tanto, né? Aí cada caso é um caso, mas de maneira geral, pelo tanto que eu ando por aí, converso com produtores, eu acho que a venda de uma parte dos animais, pode ter certeza absoluta, vai garantir o sucesso do produtor. Agora, Sim. tem um detalhe, pegue esse dinheiro, que ainda dá tempo de você fazer uma aplicação de um calcário reativo, faz uma adubação, veda um pasto para você ter segurança lá na frente. Senão o prejuízo vai ser muito grande. Acho que é isso, Muito né? bem, exatamente, é isso mesmo, Antônio. Eu acho que não tem saída. E agora, é agora nessa época que você tem que se preparar para o próximo ano. O próximo ano vai ser fundamental. Não deixa para chegar na hora. Já começa a fazer agora, vende um pouco de animal, garante o seu adubo, garante a semente, para quando chegar lá por volta de outubro, novembro, você ter condição de preparar realmente aí uma determinada área que só você que sabe aí na sua propriedade rural. Mas não deixa de fazer. E mais um detalhe, às vezes o calcário resolve muito problema da sua propriedade, né, Wairon? Exatamente. O calcário, só do fato de você corrigir a acidez do solo, né, a gente favorece muito o desenvolvimento, o crescimento de raiz. E o próprio pasto, às vezes, ele, dependendo do manejo do produtor, cicla muito nutriente, né? Então, o calcário, para mim, é um dos principais manejos, né? E muito negligenciado ainda. Infelizmente, muito negligenciado. Bom, eu conversei com o Wairon Castro. Ele é técnico da Soesp, Sementes Oeste Paulista, uma grande empresa aí em nível nacional que trabalha nessa área de pastagens, uma empresa muito confiável. O Wairon Castro, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que deu para passar umas dicas muito importantes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.